Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Brenda do canal BBD e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima e coisas que a gente não gosta muito na gente mesmo. Eu acho que eu nunca falei sobre isso num vídeo aqui no canal, mas desde quando eu comecei ali a minha adolescência e que os meus peitos começaram a crescer, eu sempre tive um problema muito grande de autoestima a respeito do tamanho dos meus seios. Eu sempre achei que eles eram grandes demais e sempre tive muita vontade de fazer redução de seio. Eu inclusive já fui em consulta com um cirurgião plástico porque era algo que eu tinha muito certo na minha cabeça, que em algum momento da minha vida eu ia fazer a cirurgia de redução de seio. Porque realmente me incomodava muito, até mais do que fazia algum sentido. Eu tenho realmente o seio grande, meu peito é tamanho 46, 48, então não é um peito pequeno. Mas me incomodava muito, eu me sentia horrível, eu achava que o meu peito me engordava muito, né? Porque quando a gente tem o seio grande e usa uma blusa mais soltinha e tal, fica parecendo que tem barriga e etc. E junto com isso, eu também sempre me incomodei muito com os meus braços. Eu sempre achei que os meus braços eram meio gordinhos, eu nunca gostava de foto que aparecia os braços, ou não gostava nem mesmo de usar alcinha. Na verdade, pra mim, usar um vestido, uma blusinha assim, sem sutiã e de alcinha aparecendo os braços era uma coisa bizarramente absurda. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como que eu mudei de ideia em relação a todas essas coisas, como eu decidi que eu não queria mais fazer a cirurgia. E eu quero mesmo dar algumas dicas para, se mais alguém aí passa por isso também, possa tentar superar isso e amar mais o próprio corpo sem alteração de cirurgias e etc. Eu acho que a primeira coisa que sempre me atrapalhou muito nesse sentido foi que a maioria das pessoas que eu seguia, que eu me inspirava, eram pessoas que tinham os seios muito pequenos. Quando eu aderi, né, à estética minimalista, entrei de cabeça em toda essa questão do mundo preto e branco e tal, as minhas maiores referências de blogueiras, vloggers, meninas influencers no geral que eu seguia no Instagram, eram meninas muito magrinhas e que tinham muito pouco seio, né, e usavam aqueles decotões com os seios bem pequenininhos, e aquilo me incomodava muito inconscientemente, porque eu tentava comprar essas mesmas roupas e usar essas camisetinhas e essas coisas com golinha mais alta, e eu me sentia muito mal porque não ficava igual no meu corpo. Quando eu colocava uma camiseta básica com um decote mais alto, ela não ficava retinha, larguinha como ficava nas outras meninas, porque na parte do seio ficava colada, ficava justa, e aquilo me fazia me sentir horrível, me fazia me sentir gorda, péssima, enfim. Uma visão realmente bem distorcida do que era a realidade. E eu fui percebendo que realmente essa questão de representatividade, né, de você enxergar somente pessoas que são diferentes de você, faz com que você tenha uma visão muito distorcida de quem você é. Nessa época, né, que eu realmente não gostava dessa minha característica, eu não conseguia usar blusas que não tinham um decote V, ou que não tinham um decote um pouquinho mais profundo, porque se o decote vinha muito até aqui em cima, eu já sentia que aumentava muito o meu seio. Então, blusa de gola alta, nem pensar, blusas com decote mais alto eu não usava de jeito nenhum. E eu, inclusive, tenho até hoje uma blusa que eu comprei num brechó há um tempo atrás, e eu não consegui usar essa blusa. Eu vestia ela, e ela tinha um decote canoa, assim, mais alto, e, meu Deus, gente, eu me sentia horrível com aquela blusa. Eu colocava e eu só conseguia enxergar peitos. Era a única coisa que eu via quando eu me olhava no espelho. E todo esse lance de cirurgia plástica sempre foi uma coisa que... Beleza, quando eu era mais nova eu tinha muita certeza, né, que era isso que eu queria fazer e tal. Mas quando começou a surgir na internet, né, mais esse assunto do amor próprio, de que você tem que se amar e tal... Eu sempre achei muito confusa essa ideia de que você tem que ter amor próprio, que você tem que se amar, mas que ao mesmo tempo, se você quiser, você pode se modificar ou modificar alguma parte do seu corpo. Me incomodava muito saber que meu pai poderia fazer ali um sacrifício e tal, e guardar aquele quantidade gigante de dinheiro, e eu ia poder fazer a cirurgia, mas talvez uma menina que tivesse o peito exatamente igual a mim, que não tivesse condições financeiras, ia ver essa situação, ia ver eu me modificando, alterando, e automaticamente essa pessoa ia pensar, ué, mas
Eu tenho o peito igual ela e eu não alterei. Será que eu deveria querer alterar? Por que ela alterou o seio dela? Será que é feio? Será que eu sou ridícula? E isso pode até gerar nas pessoas um ódio pelo próprio corpo, sabe? Então essa linha tênue entre você tem que se amar, mas se você quiser você pode se modificar, sempre me incomodou muito. Porque até que ponto se modificar, fazer alguma alteração... Gente, o meu gato acabou de abrir a porta. Só um momento. Voltei. Eu sempre achei estranho pensar em até que ponto isso é ok, né? Até que ponto tá tudo bem você se alterar e até que ponto isso não tá indo contra a questão de ter amor próprio, sabe? E daí, com essas confusões todas em mente, eu cheguei à conclusão de que pra mim o que mais fazia sentido era trabalhar a questão do meu amor próprio ao ponto de que eu não precisasse querer fazer uma modificação tão drástica quanto essa. Eu não tô falando aqui que eu sou contra quem faz cirurgia plástica, que meu Deus, que eu acho um absurdo. Eu, particularmente, acho que é mais saudável você tentar lidar com esses traumas e com essas coisas aqui dentro, sabe? Ao invés de modificar uma coisa no seu corpo, porque eu acho que esses traumas essas inseguranças são muito transferíveis, sabe? Talvez se eu fosse lá e diminuísse o meu seio, eu ia começar a achar que então o meu braço, que já era uma coisa que me incomodava, agora não combina, porque meu braço tá mais gordinho do que o meu seio, e daí talvez isso começasse a me incomodar também, e daí talvez pelo fato de eu ter modificado alguma coisa e visto que isso é possível, o meu nariz começasse a me incomodar, sabe? Eu acho que acaba sendo uma coisa que uma coisa vai chamando a outra, sabe? A partir do momento que você dá ouvidos a uma insegurança, as outras inseguranças acabam ganhando mais força de certa forma, no meu ponto de vista, obviamente. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Brenda, mas se tem uma coisa em mim que eu não gosto, que eu odeio, eu vou ter o quê? Que viver o resto da minha vida odiando essa coisa em mim? Não, isso não é legal, isso não é saudável. Mas o que eu acho que deve ser feito é que a gente deve trabalhar essas inseguranças, e eu vou dar algumas dicas, algumas coisas que funcionaram pra mim nesse vídeo e que eu espero muito que ajude vocês de alguma forma. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, né, é que padrão de beleza, padrão de estética é uma coisa que foi imposta na sociedade e é uma coisa que vem mudando conforme os anos vão passando. Então, o que há tempos atrás era um padrão incrível, maravilhoso de beleza, como, por exemplo, ter lábios finos, de repente mudou e agora o padrão de beleza é ter lábios grossos, então por isso que tá na moda preenchimento labial, enfim. Então, são muitos modismos que vão passando e que somente escravizam as mulheres. Óbvio que o padrão de beleza atinge os homens também, mas é muito mais difícil você ver os homens desejando e ansiando uma cirurgia plástica do que mulheres. Diariamente eu tô lá no meu Twitter e eu vejo meninas compartilhando fotos de meninas com peitos lindos, perfeitos, durinhos pra cima e dizendo, meu Deus, eu daria tudo pra fazer uma cirurgia plástica. E eu acho isso muito problemático, sabe? A mídia, a sociedade impõe pra gente um padrão que não existe. É muito difícil uma pessoa nascer, né, já com aquele padrão que é estabelecido. E sabe o que eu acho mais bizarro, que inclusive eu postei isso no meu Twitter, é que mesmo se uma garota está 95% dentro do padrão de beleza, que é o caso de muitas meninas que são vlogueiras, blogueiras, é o meu caso, se esse 5% que não tá no padrão de beleza for forte o suficiente, pode destruir a autoestima de uma pessoa, sabe? E isso é meio bizarro, porque se tu for parar pra analisar, então, até que ponto, né? Qual é a porcentagem que é necessária para uma pessoa ter uma autoestima boa? E daí você, quando para pra pensar nisso, percebe que a questão não é isso, né? Não é a porcentagem, não é o quanto de características dentro do padrão que você tem, mas é realmente algo que vem de dentro mesmo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou totalmente dentro do que é considerado padrões de beleza, mas o fato de meu seio ser grande e acabar sendo mais caído, porque seios grandes naturais não tem como ser empinados e pra cima, porque peso, né, gente, gravidade existe, e isso já fazia eu me sentir muito mal, já me fazia me sentir horrível, já fazia eu ter muita dificuldade na hora de me vestir. Então, imagina pessoas que têm menos características ainda dentro dos padrões de beleza, sabe? É muito difícil lidar com essas questões todas, psicologicamente falando. E esse tipo de problema é o que acaba gerando a questão das distorções de imagem. Como eu falei pra vocês, eu tenho essa minha blusa que eu tenho até hoje e que eu colocava ela e eu não conseguia me sentir bonita vestindo. E hoje em dia é uma das minhas blusas preferidas.
e eu coloco ela e eu não consigo enxergar o que eu via de tão absurdo. Então foi uma coisa que mudou na minha mente. Eu não mudei o meu seio, eu não emagreci, eu não mudei o meu sutiã, sabe? Foi uma coisa totalmente psicológica mesmo. Mas tá, Brenda, o que que tu fez, né, pra conseguir se amar mais e aprender a lidar com essa questão do seio que você não gostava? Então, eu acho que a grande chave, pelo menos que pra mim foi muito essencial de conseguir amar uma característica sua que você não gosta, é a questão da representatividade. Como eu falei, quando eu mergulhei no minimalismo, eu só seguia meninas, eu só via pessoas que tinham seio pequeno e eu via elas fazendo roupas, usando looks com seios pequenos e tudo aquilo fazia com que eu não me sentisse representada. Porque quando eu colocava a mesma roupa que a menina estava usando, não ficava do mesmo jeito. Então, o que eu fiz foi começar a seguir pessoas que tivessem aquela característica parecida com a minha. Ao invés de seguir uma tonelada de meninas que eram bem magrinhas na parte de cima e que não tinham seio, eu comecei a seguir meninas, mulheres que tinham seios grandes e que eu podia ver como elas usavam aquilo, como elas usavam as roupas, como elas se vestiam para aquele tipo físico. E principalmente, eu podia ver essas meninas se amando e postando fotos com seus peitões maravilhosos e achando isso maravilhoso, enquanto eu pegava essa mesma característica e odiava em mim. E isso é muito forte quando você vê uma pessoa com a mesma característica com a sua, amando essa característica, quando você odeia essa característica, sabe? Isso causa um impacto psicológico muito grande. Talvez um pouco inconsciente até, mas até bastante conscientemente, assim, tu consegue perceber a mudança dentro de você. As primeiras mulheres que eu comecei a seguir foi a Mahalia, que é uma cantora que eu acho sensacional. Eu vou estar colocando algumas fotos dela aqui no cantinho para vocês verem. Ela é uma cantora maravilhosa, eu admiro muito assim o trabalho dela e ela tem um seio bem grande, ela é um pouco mais cheinha, tem o braço mais cheinho, eu me senti muito representada quando vi algumas fotos dela. Outra mulher que eu comecei a seguir foi a Georgia Smith, que é uma outra cantora maravilhosa e que, meu Deus, eu admiro ela absurdamente. Eu também vou estar colocando aqui algumas fotos e ela também tem um seio maior, também tem um braço um pouco mais cheinho. E, gente, quando eu vejo essas fotos, quando eu vejo fotos delas com o braço à mostra e pouco se fudendo se tá gordinho, se não tá gordinho, isso me dá uma paz de espírito, sabe? Porque quando eu posto essas coisas, eu consigo me enxergar já com outros olhos. E eu acho que uma das mulheres que mais foi decisiva e importante para esse meu processo foi uma mulher que eu comecei a seguir, não faz até tanto tempo assim, que é a Dani. Ela tem um perfil que ela fala muito sobre pautas políticas e feministas. E eu admiro muito ela é mãe e ela também fala da maternidade de uma forma muito bonita, muito linda. Recomendo muito que vocês sigam ela. E um belo dia eu estava no meu Instagram e fui no meu explorar e eu vi essa foto aqui, que eu vou botar aqui pra vocês. E essa foto me gerou um impacto muito grande, porque eu me identifiquei muito com ela, sabe? Quem tem o seio grande, natural, sabe que é perfeitamente natural que o seio fique um pouco mais caído. Só que essa pressão que a sociedade coloca de que o peito tem que ser lá em cima, durinho, com, né, olhando pro teto, é bizarro, porque é irreal quando se trata de seios grandes, sabe? Isso não existe. É muito difícil isso acontecer. E quando eu vi essa foto dela e as outras fotos que ela posta e os vídeos que ela posta no Instagram dela, eu me senti muito representada. E ver o quanto ela tenta se amar e enxergar isso como uma característica positiva foi muito positivo pra mim também. Eu não vou ser hipócrita aqui nesse vídeo e falar que, Brenda, agora quer dizer que tu ama os teus peitos e não tem nenhum problema com eles e nunca vê uma foto sua e pensa, meu Deus, que horrível. Não. Eu ainda tenho problemas com autoestima, ainda tem momentos que eu me olho e eu não consigo me gostar, mas eu acho que eu já evoluí tanto nesse sentido e hoje em dia eu já consigo usar roupas que eu não usava um tempo atrás. Hoje em dia eu consigo sair na rua sem sutiã. Na verdade eu tenho preferido não usar sutiã, o que pra mim é uma coisa bizarra, né? Porque o sutiã era a minha única segurança de que meus peitos estariam lá em cima, né? Porque estariam sendo segurados por alguma coisa. Então eu já evoluí muito nesse sentido e foi muito importante pra mim.
sabe? E eu quero muito passar esse conhecimento pra vocês. Eu não sei qual característica do seu corpo você não gosta, eu não sei se é o seu nariz que você acha muito grande, eu não sei se é a sua testa que você acha muito grande, mas eu realmente quero incentivar vocês a encontrarem pessoas lá no Instagram, aqui no YouTube, cantoras, artistas, pessoas que tenham características parecidas com vocês, para seguir e para se inspirar e para tentar aos pouquinhos ir quebrando essa ideia de perfeição que a gente tem na nossa cabeça. Hoje em dia, graças a Deus, a nossa única referência não é mais a televisão, né? Por muito tempo a gente só teve a televisão como referência e aquelas mulheres que eram passadas na televisão, que eram perfeitas, maravilhosas, estética perfeita, e era a única coisa que a gente tinha, então a gente tinha que engolir aquilo ali. Mas com a internet a gente tem essa possibilidade incrível que é encontrar pessoas semelhantes, sabe? E quando eu falo pra vocês seguirem pessoas que têm características parecidas, eu não digo só pessoas famosas. Talvez a pessoa que mais vai te inspirar e mais vai te dar um up na sua autoestima é uma pessoa que mora no seu bairro e que não tem medo de ser feliz e que bota lá o narizão pra jogo mesmo e tira uma foto de perfil e não tá nem aí com o que os outros vão pensar, sabe? Talvez essa pessoa seja a pessoa que você precisa seguir. E se você tem um problema muito sério com autoestima, se realmente te faz muito mal alguma coisa, pare de seguir pessoas que te fazem mal no Instagram. Se você, por exemplo, tem um braço mais cheinho e você se sente mal quando você vê várias meninas com aqueles braços bem magrelinhos, e se isso não faz bem pra você, pare de seguir essas pessoas, sabe? A gente precisa tirar um pouco esses conteúdos tóxicos da nossa vida. Tirar coisas que, mesmo que inconscientemente, nos façam mal. Também não estou dizendo que, Brenda, agora então quer dizer que se eu sou mais cheinha eu não posso seguir mais nenhuma menina magra. Não, não é isso. Mas você precisa analisar até que ponto você pode e você não pode. Antigamente eu tinha mais problemas, né? Porque eu me odiava muito os meus seios, então eu realmente parei um pouco de seguir pessoas que tinham seios muito pequenos e que me faziam ter essa ideia de perfeição, que o seio pequeno era o melhor seio do mundo. Mas hoje em dia eu tô melhor, eu tô lidando muito melhor com os meus seios, então hoje em dia, pra mim, não tem problema seguir pessoas com seio pequeno, porque eu já entendo e sei o valor que eu tenho, o valor que o meu tipo de peitos tem, enfim, então não me incomoda. Mas se te incomoda, não segue, sabe? Faça o bem pra você, faça bem pra sua autoestima e tente lidar com isso primeiro, pra depois se expor a esse tipo de coisa. Enfim, galera, essa dica pra mim foi essencial. Hoje em dia eu só consigo enxergar essas mulheres e pensar: que mulherões da porra, meu Deus, maravilhosas, olha, parabéns. E eu espero muito que vocês consigam aproveitar essa dica e que vocês consigam se amar mais e enxergar, olhar pra si com olhos mais gentis, com um olhar mais generoso e bondoso, porque às vezes pros outros a gente olha com esses olhares, né? Quando eu olhava essas fotos dessas meninas com peitões e tal, eu dizia, nossa, maravilhosa, mas quando eu olhava pra mim eu achava, meu Deus, que horrível, né? E não tem que ser assim, a gente precisa se olhar com olhos gentis e de amor também, principalmente, na verdade, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Os vídeos agora estão sendo toda semana e eu espero muito que vocês estejam gostando disso. Um beijo e até a próxima!